Eu vou te ensinar nessa aulinha como fazer o ponto de crochê fantasia. Esse aqui é o 38 na nossa sequência de pontos fantasias que a gente já ensinou. Ó, ele é uma mescla de ponto baixo, ponto alto duplo e ponto segredo. Fica bem diferente e o efeito dele para fazer peças de verão é bem lindo. Essa amostrinha eu fiz com um fio compatível com agulha 1,75 milímetros, então a tex dele 295, mas você pode utilizar fios com agulha 2 milímetros, com a 2,5, com a 3, com o fio que você quiser. Pode ser feito em qualquer fio e agulha correspondente. Então fica um efeito bem lindo. Eu já imaginei ele para uma saída de praia também ou para uma blusa. Bem fácil de fazer, só tem 2 carreiras de repetição. Eu vou te ensinar a fazer o ponto e a interpretação do gráfico. Então a gente vai ter aqui a aulinha da interpretação do gráfico e ao mesmo tempo a gente vai executando a nossa amostra. Olha, fica bem lindo. E nessa amostrinha eu vou utilizar um fio compatível com agulha 3,5 milímetros, a tex dele é 590. Você pode utilizar qualquer fio para fazer a sua amostrinha que você tiver em casa, certo? Com agulha compatível. Eu vou fazer com um fio um pouquinho mais grosso para você ver certinho como a gente faz aqui o ponto segredo. Antes da gente começar a interpretar o gráfico, a gente tem que ver aqui a legenda que vem com o gráfico. Então, nós vamos utilizar aqui, nesta execução dessa amostra, o ponto corrente, que é representado por essa bolinha que tem um formato oval, né? Não é circular, é meio oval. A gente vai utilizar o ponto baixo, que é esse pontinho aqui como se fosse uma cruz, e a gente vai utilizar o ponto alto duplo e o ponto segredo, que eu vou ensinar para você também nessa aulinha junto com a execução da amostra. Por que a gente vê a legenda primeiro? Porque às vezes tem algum ponto que eu não sei executar, então eu vou procurar aprender primeiro o ponto para depois eu executar a minha amostra com mais facilidade. Esse ponto que a gente vai executar aqui, ele é um ponto múltiplo de 8 mais 4. Então, aqui o meu gráfico, ele tem 28 correntes, né? 24, que é 3 vezes 8, 24, mais 4 correntinhas. Então, um total de 28. Mas eu posso fazer, por exemplo, com o múltiplo de 8, que é 32 mais 4, vai dar um total de 36, assim por diante. Sempre múltiplo de 8 e o resultado que der eu acrescento mais 4 correntinhas. A sequência de repetição do ponto aqui é da primeira à segunda carreira, então eu vou repetir só 2 carreiras sempre aqui, para a altura que eu quero para o meu trabalho. E vou começar então com 28 correntinhas, essa minha amostra. Vamos pegar o nosso fio então e a gente vai fazer aqui as correntinhas. Ó. Geralmente quando o gráfico vem marcado aqui esse símbolo, como se fosse um colchetes, quer dizer que essa é a sequência de repetição do desenho do ponto. Então, ele compreende 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas. Por isso que ele é múltiplo de 8 e eu coloco mais 4, porque aí eu termino com 3 pontos baixos e tenho que subir correntinhas ali no início da minha amostra. Eu vou fazer, então, as 28 correntes agora. Vou fazer a minha laçada inicial e vou trabalhar 28 correntes. Vai ficando assim. Fiz aqui as minhas 28 correntinhas, agora eu vou trabalhar a primeira carreira do meu gráfico. Eu trabalhei da esquerda para a direita, aqui as minhas correntinhas. Agora eu vou pular 2 correntinhas, que é as correntinhas que eu vou usar para subir o primeiro ponto baixo. E depois eu vou fazer mais um ponto baixo na terceira corrente, mais um ponto baixo na quarta corrente. Então, é o que eu vou fazer agora. Eu vou pular 2 correntes. Na terceira, eu vou fazer um ponto baixo. E na quarta, eu vou fazer outro ponto baixo. Então, eu tenho já um total aqui de 3 pontos baixos. O que eu tenho que fazer a seguir? Eu tenho que fazer a metade do meu ponto segredo, porque o ponto segredo inteiro, ele é formado por esse símbolo aqui. Ele tem
a parte de baixo, depois a parte de cima que forma aquele desenho de florzinha. Eu vou fazer a base dele, que é essa primeira parte, e vou, à medida que eu faço aqui esse meio ponto segredo, eu pulo 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas de espaço para fazer novamente o grupinho de 3 pontos baixos. Então, como é que eu vou fazer esse ponto segredo, que é uma dúvida de muita gente, mas na realidade ele é bem simples de ser feito. O que você vai fazer aqui depois dos 3 pontos baixos? Você vai alongar um pouco a sua laçada, ó, um pouquinho mais que uma altura de um ponto alto, por exemplo. Ó, aqui, ó, dá a largura de um dedo anelar. Você vai alongar dessa forma. Você vai pegar uma laçada que vem do fio lá do novelo e vai passar ali por dentro daquele ponto que você alongou. E agora, para prender, para que ele não escape, tem esse fiozinho aqui que ficou dessa laçada que você acabou de puxar. Fica um fiozinho embaixo e fica um fiozinho na parte de cima. Você vai vir ali naquele fiozinho de baixo, por trás dele, ó, vai sair aqui daquele ponto que você alongou. Vai lá atrás, ó, introduz a agulha naquele fio da laçada que você puxou, pega a parte de cima da laçada, puxa aqui para cima e prende com outro ponto, fazendo um ponto baixo. Ó. Eu fiz a primeira parte do meu ponto segredo. Para mim fazer a segunda, que é essa outra parte aqui do ponto, a mesma coisa. Alonga um pouquinho, ó, a medida aqui, ó. Largura do dedo anelar, ó. Alonguei o ponto, vou puxar por dentro dele uma laçada do fio que vem do novelo. Puxei. Ó, se eu tirar aqui, ó, essa laçadinha por onde eu vou passar por baixo é aquela que eu puxei. Ó, puxo o fio ali por dentro. Ó, vai ficar a perninha da laçada lá da parte de baixo. Eu passo por baixo daquela perninha. Vou lá atrás, pego o fio do novelo novamente, puxo para cima. E com outra laçada, eu tiro aqueles 2 pontos da minha agulha. Então, eu formei aqui aquelas minhas 2 partes da metade do ponto segredo. Eu vou pular agora 1, 2, 3, 4, 5 correntes e no próximo ponto eu vou prender com um ponto baixo. Eu tenho que fazer aqui aqueles 3 pontos baixos do meu grupinho que ficam entre os pontos segredos. Então, eu fiz o primeiro, vou fazer o segundo no próximo ponto e vou fazer o terceiro no próximo ponto, na próxima corrente. Então, veja como fica aqui a metade do ponto segredo. A gente vai fazer outro novamente para você fixar como se faz o ponto segredo. Então, vamos lá novamente, ó. Fiz os 3 pontos baixos, certo? Aqui no gráfico está pedindo para mim fazer a metade do ponto segredo novamente. Então, é essa sequência que eu trabalho. O meio ponto segredo, pulo 5 correntes, 3 pontos baixos. Meio ponto segredo, pulo 1, 2, 3, 4, 5 correntes e faço os 3 pontos baixos. Então, o que eu vou fazer aqui, o meio ponto segredo novamente, que é o meu segundo. Então, o que eu faço aqui, ó? Alongo o meu fio, a minha laçada, ó, novamente. Agora, eu pego o fio que vem do novelo e puxo ali por dentro. Essa laçada que eu puxei, ó, ela tem essa perninha de baixo e aquela perninha de cima que é o fio que vem do novelo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou por fora dessa laçada que eu tinha alongado, do ponto que eu tinha alongado primeiramente. Vou por fora dela, passo por baixo daquela perninha da laçada que eu acabei de puxar, pego o fio que vem do novelo e puxo aqui para cima. E agora, com outra laçada, eu tiro os 2 pontos. Fiz a metade, eu vou fazer mais uma vez a mesma coisa. Puxo a laçada, ó, a largurinha ali do meu dedo, ó, meu dedo anelar, ó. Puxei. Agora eu pego o fio que vem do novelo lá em cima e puxo ali por dentro. Agora eu saio desse ponto que eu tinha alongado por fora dele, passo por baixo daquela laçadinha que eu acabei de puxar, da perninha dela de baixo,
e por baixo dela eu puxo mais uma vez o fio que vem lá do novelo. E agora com outra laçada, eu tiro aqueles 2 pontos da minha agulha. Então, eu fiz aqui novamente a metade do meu ponto segredo. Agora, eu pulo 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Na próxima, eu prendo com um ponto baixo e eu vou fazer aqueles meus 3 pontos baixos novamente. Então, fiz um, faço o segundo e faço o terceiro, um para cada ponto de base. Veja como vai ficando lindo aqui o ponto, bem diferenciado. Eu vou fazer mais uma vez, porque eu só fiz 2 desenhos do ponto segredo e ele pede 3. Então, agora eu vou fazer mais uma vez o meio segredo e depois eu vou terminar com 3 pontos baixos. Então, novamente, ó, vamos terminar aqui essa primeira carreira muito importante, porque é só a primeira e a segunda que você repete. Alongo o meu ponto, dá a largurinha ali do meu dedo, dedo anelar ou dedo médio, pode ser. Puxo uma laçada do fio que vem lá do novelo. Puxei, ficou a perninha daquela laçada ali que eu acabei de puxar. Então, eu vou por fora do ponto que eu alonguei, passo por baixo daquela perninha da laçada e puxo o fio que vem do novelo ali por dentro. E agora, com outra laçada, eu tiro os 2 pontos da agulha. Fiz a metade. Faço mais uma vez a mesma coisa. Alongo o ponto. Ó, sempre cuidado para alongar com a mesma altura, para não ficar um desenho feio do ponto segredo. Então, vai medindo, se você não tem prática ainda, dessa forma. Alonguei o ponto. Puxo o fio que vem do novelo ali por dentro. A laçadinha, ó, ficou a perninha da laçada que eu puxei aqui fora. Vou por fora do ponto que eu alonguei primeiro e por baixo daquela perninha da laçada. Puxo o fio que vem do novelo ali por baixo, pego outra laçada e tiro os 2 pontos de uma vez. Agora eu vou pular 1, 2, 3, 4, 5 correntes e sobram só 3 no final, que são as 3 onde eu vou fazer os 3 pontos baixos para terminar. 2, 3. Então, eu terminei aqui a primeira carreira do meu gráfico, que é essa carreira aqui, ó. Você fez essa primeira carreira do gráfico. Agora, a gente vai fazer essa segunda carreira, que já terá pontos altos duplos aqui na execução. Então, vamos para a segunda agora, da esquerda para a direita. Você sempre observa no gráfico o início da carreira, sempre onde sobem as correntinhas, ó. Sempre aqui onde sobem as correntinhas é o início. Mesmo que eu não tivesse colocado o número aqui da segunda carreira, eu saberia, porque aqui eu tenho as 4 correntinhas que eu estou subindo para começar essa segunda carreira. Agora a gente vai para a segunda carreira do gráfico. Então, o que pede a segunda carreira aqui? Pede para que eu faça 1, 2, 3, 4 correntes e mais 2 pontos altos duplos. As 4 correntes, elas já equivalem a um ponto alto duplo. E sobre o segundo e o terceiro ponto baixo da base, eu vou fazer um ponto alto duplo cada. Quando tem esses 2 risquinhos aqui, ó, é um ponto alto duplo. Se tivesse só um, seria um ponto alto normal. E depois eu vou trabalhar aqui a outra parte do meu ponto segredo, como eu fiz aqui na primeira parte, só que prendendo com um ponto baixo no meio dele. Então, vamos fazer essa primeira parte e depois a gente faz o ponto segredo. Eu vou subir aqui, então, as 4 correntes. 1, 2, 3, 4 correntes. Para o ponto alto duplo, vou virar o trabalho. Vou pegar 2 laçadas na agulha. Vou no próximo ponto da base e vou fazer um ponto alto duplo. Pego 2 laçadas e vou tirando de 2 em 2, ó. Pego 2 laçadas, vou no outro ponto baixo da base, puxo a laçada. Com outra laçada eu tiro 2 pontos, com outra laçada eu tiro 2 pontos, com mais uma laçada eu tiro 2 pontos. Então, eu fiz aqui aqueles 3 pontos altos duplos. Agora, eu tenho que fazer essa parte do ponto segredo, que é a outra metade, e prender com ponto baixo no meio, bem nesse nozinho aqui, ó,
que eu fiz no ponto segredo da base. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou alongar novamente a minha laçada e vou fazer aquela parte do ponto segredo. Só que eu vou fazer só essa primeira parte. Por quê? Porque feita a primeira parte, eu já tenho que prender lá na base para fazer a outra parte. Então, eu vou lá na minha base, no ponto segredo, bem naquele nozinho do meio dele, e faço um ponto baixo. Que é esse ponto baixo aqui, ó. Que eu acabei de fazer. E agora eu vou fazer a outra parte do ponto segredo para completar o desenho dele. Então, eu vou novamente alongar a laçada, ó, dei a alturinha ali do meu dedo, pego outra laçada, puxo por dentro desse ponto que eu alonguei. Volto por fora do ponto que eu alonguei e por baixo da perninha daquela laçada que eu acabei de puxar. Pego o fio que vem do novelo, puxo ali por baixo, com outra laçada eu tiro os 2 pontos da agulha. Ó, formei aqui o meu ponto segredo. Agora, nos 3 próximos pontos baixos, eu vou fazer os 3 pontos altos duplos para começar a repetir a sequência do desenho. Então, sempre vai ser 3 pontos altos duplos, um ponto segredo prendendo no ponto segredo da base. 3 pontos altos duplos, o ponto segredo prendendo no ponto segredo da base. E vou repetindo o desenho até o final da carreira. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar 2 laçadas, vou no primeiro ponto baixo, vou fazer um ponto alto duplo. Ó, pego mais 2 laçadas, vou no segundo ponto baixo da base, introduzo a agulha, puxo uma laçada. Com outra laçada eu tiro 2 pontos. Com mais uma laçada eu tiro 2 pontos e com outra laçada eu tiro 2 pontos. Pego novamente 2 laçadas na agulha para fazer o terceiro ponto alto duplo. Da mesma forma como eu fiz os 2 anteriores. Ó, veja como vai ficando aqui. O ponto alto duplo ele deixa a parte de cima do ponto segredo bem esticada, dando para ver nitidamente o desenho do ponto segredo. E agora eu vou repetir esse ponto segredo aqui para outra base, porque eu tenho mais 2 bases para completar ainda. Então, vamos terminar aqui essa segunda carreira, ó, alongando o ponto. Puxo a laçada ali por dentro do ponto que eu alonguei. Vou com a agulha por fora do ponto que eu alonguei, só que ao mesmo tempo por baixo daquele fiozinho que eu puxei agora da laçada. Puxo o fio do novelo ali por baixo, pego outra laçada e tiro os 2 pontos da agulha. Prendo lá na minha base, bem no nozinho do ponto segredo com um ponto baixo. E agora eu faço a outra parte do ponto segredo. Puxo a minha laçada e faço a outra parte do ponto segredo. E não tem segredo nenhum o ponto segredo. Ele é bem simples, é só prestar bastante atenção. Esse ponto, ele exige que você preste bastante atenção, porque você pode acabar esquecendo de prender essa parte de cima do ponto segredo lá embaixo e não forma o ponto. Ó, fiz aqui então esse ponto segredo, agora eu vou fazer aqueles meus 3 pontos altos duplos. 1, 2 e 3. E o último ponto segredo, ó. Faço a primeira parte do ponto, vou lá na base, prendo com um ponto baixo no nozinho do ponto segredo da base, puxo, alonguei, faço a outra parte do ponto segredo. É bem rápido de fazer o ponto. Quando você pega o jeito, ele vai super rápido. E você vai terminar agora aqui, essa carreira, com os 3 pontos altos duplos. Ó,
pego sempre 2 laçadas para fazer o ponto alto duplo, introduzo a agulha no ponto baixo, puxo a laçada e vou tirando de 2 em 2. O segundo ponto alto duplo. E o terceiro ponto alto duplo, bem naquelas 2 correntinhas que eu pulei lá no início da carreira. Ó, eu vou na segunda e faço ali o meu ponto alto duplo. Opa, peguei só uma laçadinha, tem que ser 2. Ó. São essas 2 carreiras que eu vou repetir para toda a minha amostra. Essa primeira carreira e essa segunda. Veja que na terceira já começa a fazer a mesma sequência da primeira. E na quarta já é a mesma sequência da segunda. Ó. Então, é só a primeira e a segunda carreira que eu repito. Um detalhezinho agora, para a gente fazer essa próxima carreira, que é a terceira, que é a mesma que a primeira carreira, é que quando eu for fazer o ponto baixo, para virar, eu vou fazer uma correntinha ali no começo. Subo uma correntinha e faço um ponto baixo no mesmo ponto da correntinha. Então, a gente vai fazer isso aqui agora. Eu vou subir a correntinha, eu vou virar o trabalho e no mesmo ponto que eu subi a correntinha, aí sim eu faço ponto baixo, que daí não fica aquele ponto baixo torcido. Faço o segundo ponto baixo no segundo ponto de base e o terceiro ponto baixo no terceiro ponto da base. E agora o que eu vou fazer? A primeira carreira novamente, vou fazer a metade do ponto segredo e agora eu não preciso mais pular correntinhas, porque eu já tenho ponto segredo na base, né? Eu só vou fazer o meio ponto segredo, 3 pontos baixos sobre os 3 pontos altos duplos da base. O ponto segredo, 3 pontos baixos sobre os 3 pontos altos duplos da base. Ponto segredo e termino com 3 pontos baixos. Bem simples, né? Bem simples de interpretar esse gráfico e também da gente executar essa amostra. Então, aqui só para você ver que agora eu tenho ponto segredo na base, eu subo a laçadinha, ó, dei a altura do dedo, faço aqui o meu meio ponto segredo. Ó. Vou lá nos pontos baixos, nos pontos altos duplos, perdão, e faço os 3 pontos baixos, um para cada ponto de base. Olha só. Essa parte, quando eu faço ponto baixo e o meio ponto segredo, eu não tenho que prender em lugar nenhum, ele fica soltinho. Já na carreira de pontos altos duplos, lembre-se sempre que você tem que prender o ponto segredo no ponto da base. Então, agora é só você repetir a primeira e a segunda carreira pelo tamanho desejado que você quiser para praticar a sua amostra. Depois que você praticar a sua amostra por algumas carreiras, ó, ela vai ficar dessa forma. Esse ponto ele fica com tanto caimento que mesmo com esse fio mais grosso, ó, ele fica super maleável. Veja como fica o desenho do ponto. Fica bem lindo. Quando você terminar a sua amostra, você vai terminar com aquela carreira dos pontos altos duplos. E aí você puxa um pouquinho, ó, para alongar um pouquinho aqui o ponto, para ele não ficar amontoado. Ó, o ponto segredo, ele fica assim, misturado com pontos altos duplos, né? Então, fica um efeito bem diferenciado, principalmente para peças de vestuário. Fica bem legal. Então, parabéns! Você acabou de aprender como interpretar um gráfico de ponto fantasia no crochê e também fazer o ponto segredo, né? Que é uma dúvida de muita gente. E agora você já sabe como fazer o ponto e aplicar esse ponto nas suas criações de crochê. Aqui depois, quando você terminar o seu trabalho, sua amostra, é só você arrematar. E depois esconder o fio aqui por entre os pontos altos duplos. E ele fica assim.